Boa noite, Nicola. Mantuan tem chance de vir para o Corinthians ou não? Outros jogadores estão sendo observados? Pedro, eu vou responder exatamente sobre o Mantuan, que virou palco de várias discussões nos últimos dias, né? Eu acho que foi o Samir Carvalho o primeiro a falar sobre o interesse no Mantuan, que é um meio atacante formado no Corinthians e vendido para o Zenit em 2023, ele é 22. Ele é mais titular do que reserva lá, mas não tem números muito empolgantes. Ele faz meio que trabalho sujo, daquele ponta que volta bastante para marcar lateral, enfim. E aí hoje, até para pegar carona na informação do Samir, eu vi gente, foi o Bola VIP quem publicou, que o Corinthians tentaria com o Zenit a negociação de troca de jogadores. Aí o Zenit poderia pegar o Guinegão, ou o João Pedro Choca, ou até o Dieguinho. O que eu fiz? Mandei mensagem para uma pessoa lá do Corinthians, e aí? O Mantuan tem alguma possibilidade? Essa troca é real? Aí a pessoa falou que o nome do Mantuan nunca foi discutido dentro do Corinthians e que essa troca é uma grande mentira, tá? Então, só para trazer o que eu consegui apurar, né, em relação ao que os outros apuraram. O Nicola, você teve resposta sobre a pergunta que eu fiz na live passada sobre o filho do Fagner? Sim. Eu acho que cheguei a publicar por aqui, se não, já informo para vocês também. O Fagner se mudou do Cruzeiro do Corinthians para o Cruzeiro e acabou levando o filho dele, que inclusive é muito bem avaliado internamente, tá? O Henrique Lemos, que está no Sub-16 lá do Cruzeiro, é tratado como alguém muito promissor. Ele assinou recentemente o primeiro contrato profissional, e o Corinthians ficou com 50% dos direitos econômicos, os outros 50% seguem vinculados ao Cruzeiro, tá? Então houve um meio a meio, tá? A verdade é essa. Wesley Serafim. Boa noite, Nicola. Como é que tá a troca dos name rights do Corinthians com a Caixa? Porque o Timão não tenta ver esses patrocínios que querem o estádio. Vamos lá. Sobre a negociação do Corinthians com a Caixa. Ela está sendo conduzida pelo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, em caráter de prioridade máxima. O Corinthians sofre demais para pagar o financiamento da Neoquímica Arena. Só para lembrar que no ano passado o Corinthians quitou, também com a ajuda daquela vaquinha, gastou cerca de 260 milhões de reais. E a dívida só foi reduzida em mais ou menos 50 milhões de reais. Isso porque os juros da dívida fazem com que você pareça estar enxugando gelo. Então, uma das providências prioritárias é tentar um acordo com a Caixa para zerar esse financiamento em troca dos name rights. O Corinthians oferece de 10 a 15 anos de cessão dos name rights para a Caixa. O fato de o Palmeiras ter trocado o name rights, o fato de São Paulo ter essas negociações, eu acho que fortalece a tratativa do Corinthians com a Caixa e mostra para o Banco Estatal que, de fato, esse mercado tem se tornado mais forte e mais interessante. José Henrique Oliveira, BYD deve até um carro para o Corinthians, até hoje pelo patrocínio da Copa do Brasil. Deixa eu explicar essa história. A BYD se defende garantindo que o carro deveria ser entregue para o presidente do time campeão, no caso, o Augusto Melo. Só que, como vocês sabem, o Augusto se envolveu numa baita confusão. E a BYD quer entregar o carro, mas não consegue. Eu acho que nesse episódio específico ela não tem culpa não, tá? E olha que não tem participação nenhuma em BYD para falar bem ou mal da BYD. Leandro Ehringer, Corinthians tem que aproveitar o atual governo, depois fica complicado interferir para a Caixa fazer isso. Não precisa como instituição. Estava falando sobre os name rights do estádio, tá? O Timão vai fechar algum patrocínio para não ter transfer ban do Garro, você está falando, data. O presidente última vez que eu falei com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, ele me falou que o pagamento ao Tajeres para retirada da ação na FIFA vai custar cerca de 40 milhões de reais, mais um pacote de 40 milhões, como foi com o Félix Torres, como foi também com o Matias Rojas, tá? O que o Corinthians está fazendo? Ele está antecipando receitas. Então, antecipou receita da Esportes da Sorte, antecipou receita da Nike, e é essa maneira que o Corinthians tem encontrado de tentar avançar nessa história, tá? Vamos para cima falar muito do Coringão, meu amigo, tem tanta coisa para a gente falar. Em relação a Rodrigo Garro, tá? O Corinthians tem, né, um prazo aí, meio que acordado junto com o Tajeres, que é até sexta-feira, para pagar a dívida com o clube argentino referente, né, a compra ainda do Rodrigo Garro, mais um BO ainda deixado pelo Augusto Melo. O Corinthians vai pagar aí quase cerca aí de 45 milhões de reais, vai pagar à vista, né, o Corinthians, porque conseguiu fazer um empréstimo. Essa grana virá, né, de uma empresa chamada Outfield, né, uma empresa focada em investimentos, inteligência e estratégia, né, para esporte e entretenimento. Enfim, o Corinthians
precisa pagar isso urgentemente, então por isso que aceitou, né, pagar juros, né? O Corinthians vai pagar à vista o Tadieres e vai pagar essa empresa de forma parcelada, porque senão, né, o Corinthians poderia aí, né, tomar um transfer ban. A gente sabe que isso acontece no futebol e não tinha mais o que fazer. Então o Corinthians tem uma relação boa hoje com o Andrés Fassi, né, que é o mandatário do Tadieres. A relação era péssima na época do Augusto, melhorou muito, né, nessa gestão do Osmar Stable, mas não tem conversa, né? Pode ter melhorado a relação, mas o Tadieres não facilitou, não parcelou para o Corinthians. O Corinthians vai ter que pagar o Tadieres à vista. Ganhou um desconto aí à vista, mas vai ter que pagar à vista e por isso vai ter que entrar nos juros até sexta-feira. Pode passar de sexta? Pode, aí, mas se passar de sexta, paga na segunda ou terça no máximo, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Coringão. Yuri Alberto foi vendido, ele está vendido, informação que tem circulado, vocês têm me perguntado muito, respeitando, né, os colegas que trouxeram a informação. Eu conversei com uma pessoa muito importante no Corinthians hoje e ela me disse o seguinte: isso é coisa de André Cury, que toda pré-janela, janela e principalmente pré-janela e fim de janela, ele vende essa história de que o Corinthians, né, que o Yuri Alberto já está vendido. Respeitando, digo, né, se tem uma coisa que eu não faço é desrespeitar a apuração dos colegas. Até faz muito sentido, porque a informação de que ele está vendido, porque está chegando a hora de vender, né? O André Cury não consegue vender nunca, ele está há 3 anos, né, vendendo histórias de que chegou uma proposta de tanto, de tanto, de tanto. Enfim, o que chegou para o Corinthians até hoje, para o Yuri Alberto, o máximo que chegou são 20 milhões de euros, para que o Corinthians ficasse com 10 milhões de euros e o Zenit 10. Então o Corinthians não vai vender o Yuri Alberto por esse valor, tá? E o Corinthians alega que não chegou nenhuma proposta e que isso é coisa do André Cury, né, querendo, né, enfim, dar uma esquentadinha no mercado, né, né, enfim, mas não existe, tá, essa questão, pelo menos dentro do Corinthians. Eu não estou aqui eu desmentindo alguém, estou dizendo que o Corinthians, né, me passou em relação à questão do Yuri Alberto. E, claro, né, velho, acredito sim que no meio do ano ele tem tudo para ser vendido, porque chegou a hora, né, o fruto está na hora de ser colhido. Senão, meu amigo, não dá para colher fruto verde, mas também se passar do ponto, acabou. Então o André Cury tem que correr, tem que mostrar serviço, é agora ou nunca, viu, André Cury? Deixa o like, comente aqui embaixo. Por isso que eu falei que hoje é um blend esclarecedor, né? Eu tenho muitas pessoas que me chamam, né, perguntando, sabe, confere isso, vê pra gente. E como eu trouxe a informação do Mantuan, que o Corinthians tem interesse no Mantuan, só que a minha informação é na temperatura certa. O Corinthians foi lá, fez uma consulta a elenco, né, que é a empresa que gerencia, administra, né, a carreira do Gustavo Mantuan, para saber se, né, se existe a possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro. Pela primeira vez, o Corinthians recebeu uma informação de que o Mantuan está com vontade de voltar ao futebol brasileiro. O Corinthians, claro, sempre é a primeira opção dele. Não quer dizer que ele não vai jogar em outro clube, tá, gente? Esquece isso. Mas das outras vezes em que o Corinthians consultou o Mantuan, já recebeu de cara que ele não ia voltar. O problema é que o Zenit quer vender o jogador para o futebol europeu, lá na Europa mesmo, né? Ele quer fazer um negócio lá para ganhar uma graninha. E o Zenit não tem muito interesse, né, em emprestá-lo para o futebol brasileiro liberado. Enfim, aí hoje surgiu uma informação, confesso que eu não sei de onde veio, de que o Corinthians poderia oferecer o Guinegão, né, enfim, algum outro jogador para o Dieguinho, algum outro jogador em troca, né, pelo Gustavo Mantuan. Falei com uma fonte importante do Corinthians que também negou, falou que não tem interesse de fazer esse tipo de troca e que o Corinthians visa ganhar um dinheiro na venda do Guinegão, visa ganhar uma grana vendendo seus jogadores. Então, para o Corinthians hoje fazer esse tipo de troca não compensa muito, porque o Corinthians acredita também que no meio do ano possa vender o Guinegão, o Dieguinho, enfim, outros jogadores. Então, a ideia do Corinthians está vender os seus jovens e não usá-los como moeda de troca no meio do ano. Moeda de troca só se for Alex Santana, Pedro Raul, foi isso que me passaram. Os mais jovens, o Corinthians prioriza a venda, então não faria esse tipo de troca com o Zenit no momento. Deixa o like, comente aqui embaixo, me fala o que você acha disso, sempre respeitando a apuração de todos. Eu tenho que falar isso porque a falta de respeito na internet é muito grande e eu não estou aqui para ser o dono da verdade, apenas para fazer o meu trabalho. Comente aqui embaixo e deixe seu like. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.